Por que o Brasil pode se tornar a próxima potência mundial? Esse eu quero ver. Vamos ver os motivos. Mora em um dos melhores países do mundo e eu vou te explicar o porquê. Sempre quando a É o que eu sempre digo. Vocês moram em um dos melhores países do mundo. Acreditem nisso. gente fala a respeito do Brasil, uma das primeiras coisas que vem na cabeça da maioria do pessoal é um país de terceiro mundo, um país onde tudo é muito difícil, onde grande parte da arrecadação feita pelos estados é desviada e por aí vai. De fato, algumas coisas realmente são verdades, mas existe um porém nisso tudo. O Brasil é um país extremamente privilegiado, e se ele não chegou ao fim Muito com tudo privilegiado. isso que aconteceu até agora, pode ter certeza que tem alguma coisa muito especial aqui. Aliás, existem várias coisas bem especiais no Brasil. Uma delas, por exemplo, é o nosso clima, que é extremamente favorável para o plantio de várias coisas. Aliado a Uau! isso, a gente tem também um vasto território, e como muitos já sabem, essas duas coisas são extremamente importantes para se criar fazendas gigantescas que são capazes de produzir pra gente aqui e pra boa parte do restante do mundo. Só por aí já dá pra você perceber o quanto o Brasil é privilegiado, né? Mas a verdade é que existem muitos outros pontos que Imaginem só que com todas essas terras, o Brasil exporta bastante alimentos. Bastante. beneficiam a gente aqui. Inclusive, apesar de todo esse conflito envolvendo Rússia e Ucrânia estar prejudicando muito o pessoal lá, aqui o cenário é totalmente diferente. Na verdade, no meio de todo esse caos ao redor do mundo, o Brasil é um dos únicos países que saiu ganhando e ganhando muito ainda. Para você ter uma ideia, a gente tem praticamente tudo para se tornar uma das próximas potências mundiais. Oh, Eu sei que assim como eu, você também já deve até ter se acostumado com tanta notícia ruim por parte do Brasil, mas a verdade é que tem muita coisa boa acontecendo pra gente, e a maioria das pessoas não está nem percebendo. Para você entender melhor tudo isso, primeiro eu tenho que te explicar uma coisa chamada BRICS. Com certeza você já deve ter visto isso lá na BRICS. sua época do ensino médio. Antigamente, o nome desse bloco era BRIC e era formado pelas letras iniciais do Brasil, B, Rússia, R, Índia e C, China. Mais tarde, por volta do ano de 2010, também colocaram a África do Sul, formando assim o BRICS, que é um Todos, quer dizer, todos esses países são muito desenvolvidos. Brasil, a Rússia, Índia, China, África do Sul, o melhor país da África, um dos melhores países da África, né? A África do Sul, um dos mais desenvolvidos da África. bloco de países com mercados emergentes. E para você que está em dúvida do porquê a África do Sul é representado pela letra S e não pela letra A, é porque a sigla está em inglês. Então, África do Sul South fica Africa. South Africa. Como o Brasil faz parte do BRICS há muito tempo, significa que ele é um país com uma economia emergente, né? Ou seja, o Brasil Uh, possui uma taxa de crescimento bem alta, justamente pelo fato dele ser um país privilegiado em diversas áreas, e uma das principais delas é o agronegócio. uh. Mas existem também vários fatores internos e externos que de certa forma beneficiam Que país é esse? Desculpa, tipo, sair um pouco do roteiro do vídeo, mas que país é esse? Olhem só a quantidade de pessoas nesse lugar, mano. Alguns até ignoram as passarelas. muito a gente. Para te explicar isso, eu vou separar os principais pontos e detalhar cada um deles. Logo de cara aqui a gente já tem a questão das commodities. Para quem não sabe, commodities são os produtos de origem agropecuária ou de Hum, extração mineral. Eles podem estar em estado bruto, do jeito que acabou de sair da natureza, ou com um pequeno grau de industrialização. Esses produtos são produzidos em larga caraca. escala e são destinados ao comércio externo. Yeah. Sinceramente, existem países em que a agricultura é muito mecanizada e está bem mais à frente. Conseguem ver esse método de colheita?
Meu, que máquina é essa? Uma colheitadeira, mas de frutas? Ou seja, o pessoal pega Uh, e vende para outro país. No caso do Brasil, as principais commodities são café, soja, trigo e petróleo. a terra do café. E para quem não sabe, a Rússia também exportava várias coisas para vários lugares do mundo, como por Uh, exemplo, gás natural, petróleo, fertilizantes, dentre outras coisas. Mas aconteceu um problema no meio disso tudo, um problema que de certa forma acabou ajudando muito o Brasil. Tanto a Rússia quanto a própria Ucrânia eram responsáveis por sustentar a Europa através da exportação de alimentos. Além disso, eles também exportavam metais e alguns tipos de combustíveis. Com todo esse conflito que a gente tá vendo entre esses dois países, a exportação desses produtos simplesmente parou. No caso da Rússia, caraca. parou devido aos bloqueios que eles estão sofrendo, e no caso da Ucrânia, parou porque tá tudo destruído lá praticamente, né? Então, primeiro eles têm que resolver o problema deles lá para depois pensar em vender as coisas para os outros de fora. Para você ter uma ideia, recentemente várias figuras consideradas Então importantes deve ser nesse ponto em que o Brasil entra, né? e de grande influência ao redor do mundo começaram a falar sobre um possível cenário de fome em diversas regiões. Agora pensa comigo, qual é o país que tem poder de produzir tudo isso que está faltando em larga escala e ao mesmo tempo abastecer grande parte do planeta? A gigantesca Brasil. Não tem como. Só pode ser o gigante das Américas. É claro que é o Brasil, né? Inclusive, o Brasil é considerado o celeiro do mundo. Sendo assim, se o pessoal não pode comprar da Rússia e nem da Ucrânia, é óbvio que eles vão comprar da gente, né? E como a demanda é muito grande, o preço das commodities também tendem a aumentar. Sendo assim, o Brasil está com uma vantagem gigantesca nessa área. Oh, Como se não bastasse, o mundo está passando por um cenário de incerteza, ou seja, com todo esse problema acontecendo lá pro lado da Europa, diversos investidores que colocavam seu dinheiro lá agora estão tirando seu patrimônio desses lugares. Um possível país que seria ideal para deslocar esses investimentos seria a China, mas como eu já expliquei em outro vídeo aqui do canal, a China está passando por um momento bem complicado lá também. Basicamente, o governo está adotando algumas medidas que não estão agradando tanto assim os investidores. Uma outra opção seria o Brasil, já que, como eu falei para você, o mundo inteiro praticamente vai precisar de alguma coisa que a gente produz aqui. Sendo assim, a gente está atraindo muitos investidores de fora. Apesar desse ano ser um ano que por si só já é de muitas incertezas devido às eleições, essas incertezas continuam sendo menores do que as incertezas geradas por um conflito envolvendo vários países. Sendo assim, a alternativa mais segura para os investidores estrangeiros seria é Brasil direcionar novamente. o dinheiro aqui para o Brasil. Inclusive, esse é um dos principais motivos pelo qual o dólar caiu tanto. Na verdade, o real está se valorizando cada vez mais, né? Devido a todo esse investimento que está vindo de fora aí. Poxa, a população jovem. Yeah. Um outro ponto muito importante também e que pouca gente fala é sobre a taxa de natalidade. Se você dar uma pesquisada aí, você vai ver que lá na China eles estão preocupados porque o pessoal simplesmente não quer ter mais filhos. Chega até a ser meio contraditório isso, né? A gente sempre ouviu falar que a China era o país mais populoso do mundo e agora eles estão preocupados justamente com a população. Se você parar para pensar bem, o que mantém toda essa máquina funcionando são as próprias pessoas que nascem, crescem, trabalham, fortalecem a economia e por aí vai. O fato é que se você chega num ponto onde tem muito mais idosos que não podem trabalhar do que pessoas jovens com força e saúde para exercer diversas profissões, todo esse sistema tende a ser insustentável, já que você vai ter muito mais gente apenas consumindo do que produzindo, né? Apesar desse ser um dos problemas da China,
China, ele também é um problema de diversos países da Europa. Se você pegar, por exemplo, a Itália, apenas 15% da população é formada por jovens. Tanto é que lá para aqueles lados lá, é comum você ver muito mais idoso do que jovem na rua. E é aí que o Brasil entra na cena de novo. E nesse caso, Moçambique também, nesse quesito, está muito bom, porque acho que a esperança de vida em Moçambique acho que é uns 52 anos. Então isso quer dizer que a maior parte da população africana, moçambicana, né, são jovens. Jovens com força, né? Como vocês viram no vídeo passado das curiosidades lá sobre Moçambique, que Moçambique está num crescimento assim devagar, mas está crescendo a cada ano, exatamente por causa de alguns fatores que nos favorecem, né? Para você ter uma ideia, E um cerca deles é de esse, ter uma população muito 23% da jovem. população do Brasil tem idade entre 15 e 29 anos. Oh. Lembrando que além da porcentagem ser maior, a população aqui também é maior. Então esse número chega a ser bem mais alto se comparado a outros países. E como eu falei para você, uma das coisas que mantém essa roda toda aí girando é a população produzindo. E para produzir você precisa ser jovem / adulto e saudável. Se você já é uma pessoa de idade, significa que você já produziu muito e merece descansar e aproveitar a vida, né? Poder nuclear. Esse é um dos únicos pontos que a gente não tem ainda, mas que seria extremamente necessário para se tornar uma potência ainda maior, digamos assim. Eu resolvi colocar ele nessa lista porque, embora o Brasil ainda não tenha um poder desse, ele faz parte do BRICS e os países do BRICS têm. Apesar desse poder nuclear ser considerado algo extremamente ofensivo por grande parte das pessoas, na verdade é ele que garante a paz em muitos países ao redor do mundo. Pensa comigo, é mais fácil um país atacar quem tem esse poder aí ou quem não tem? É claro que é mais fácil atacar aquele que não tem, né? A partir do momento em que você se arma com essa tecnologia, automaticamente você impõe respeito para o resto do mundo. Até porque quando um país for fazer alguma coisa contra você, ele vai pensar duas vezes, já que uma escalada no conflito ali poderia resultar em uma destruição global e simplesmente acabar com a raça humana. Sendo assim, quando a sua vida também corre o risco de estar em jogo, você pensa muito bem antes de tomar qualquer atitude. É por isso que o poder nuclear serve muito mais como uma maneira de garantir a paz do que uma arma para simplesmente destruir todo mundo. Afinal de contas, ninguém vai ser maluco o suficiente para provocar um amiguinho que possui essa tecnologia, né? A não ser que seja algo muito grave. E mesmo assim, pode ter certeza que eles vão pensar bem antes de fazer qualquer coisa. E apesar do Brasil não possuir esse tipo de armamento, já estão cogitando em criá-lo e com certeza isso colocaria o Brasil em um patamar muito acima, já que o pessoal de fora ia começar a olhar pra gente com outros olhos, um olhar mais cauteloso, digamos assim. Junto Com com mais respeito, como ele disse que as armas nucleares impõem respeito. tudo isso que eu falei pra você até agora, o Brasil tem tudo pra se tornar uma das próximas potências mundiais, juntamente com os outros países que compõem o BRICS, né? Então a tendência daqui pra frente é as coisas melhorarem muito para o lado do Brasil. Se você pensava que não tinha mais solução, começou a aparecer uma luz no fim do túnel aí. Eu só espero que as pessoas que representam esse país também colaborem para esse desenvolvimento absurdo que a gente pode ter daqui pra frente. Aliás, eu também espero que depois de tudo isso que eu falei pra você, você também ajude a colaborar com o canal se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho de notificações. Se você tá meio perdido ainda, aqui a gente fala sobre finanças, economia, tecnologia, dentre outros temas. Então, se você gosta desses assuntos, você tá no lugar certo. Inclusive, já aproveita e confere esse vídeo especial que tá aparecendo na tela aí. Eu vou ficando por aqui, logo a gente se vê novamente. Caraca, eu acho que não sou o único, mas tenho a certeza que muitos brasileiros também não sabiam dessas novidades, né? Dessas novidades aí que podem beneficiar bastante o Brasil e contribuir para um desenvolvimento muito mais
rápido, né? Como a população quer que aconteça. Gostei de saber. Vocês já imaginaram? O Brasil uma superpotência, um país aí lá no topo, primeiro mundo, tipo, ganhando bem de longe os seus oponentes. Yeah. Eu acho que o Brasil realmente tem esse potencial e que está nesse caminho. E vocês podem ver isso, podem até não assim notar, mas se vocês forem a comparar com um Brasil de 10 anos atrás, 20 anos atrás, vocês podem ver que agora o Brasil também está bem melhor, então isso é um bom sinal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Até ao próximo vídeo.